Vocês conhecem a verdadeira história sobre a Bruxa de Blair? Vocês sabem que essa história tem um assassino serial killer que matava crianças lá em 1940? Bom, a gente vai estar falando sobre a Bruxa de Blair hoje aqui no Mistérios do Retrô. E eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo até o final, a sua visão sobre este filme aqui vai mudar literalmente. Vai! Live or die. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Retrocine Mistérios do Retrô. Eu sou o Will Retrocineiro, amante de nostalgia do horror e de lendas, né? Lendas essas que eu vou contar pra vocês aqui sobre a Bruxa de Blair, que, não tem nada a ver com o filme. Mas se você tá chegando aqui pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa um like. Você não sabe como isso me incentiva a fazer mais vídeos assim sobre os mistérios do retrô. Agora chega de enrolar e vamos falar sobre que história é essa aí da lenda da Bruxa de Blair, o que tem a ver com esse serial killer que foi morto lá em 1940. E como toda lenda, né, a lenda da Bruxa de Blair começa em 1785 no vilarejo chamado Blair. Depois eu vou falar pra vocês por que Burkesville, pra vocês entenderem melhor porque passou de Blair pra Burkesville, quase que não sai aqui. E lá no vilarejo de Blair tem uma senhora que ficou bem conhecida lá, que chama Ellie Cadwallader. Essa senhora foi acusada de levar as crianças para dentro da sua casa, crianças dali do vilarejo mesmo onde ela morava, que é tipo um bosque, né? Segundo algumas crianças, essa senhora levou as crianças para dentro da casa e queria pegar o sangue delas, arrancar sangue delas, o que não é muito bem específico em todos os relatos que existem, porque arrancar sangue pode ter várias suposições, né? De repente arrancar sangue cortando, mas isso não está bem específico. Ela levava a todas as crianças, independente se era menino ou menina, para dentro da sua cabana, supostamente iria arrancar o sangue delas. E essas crianças saem, escapam, né, e falam para os pais dela que a dona Ellie Cadwallader queria arrancar sangue delas, e isso já gerou o que eu digo que é uma histeria coletiva ali no bosque, né? Para punir a Ellie, os moradores e os pais dessas crianças levaram a Ellie para fora do bosque, aonde não tinha muita segurança e o frio era muito rigoroso. Uns dizem que a Ellie foi amarrada numa árvore, outras dizem que ela ficou numa carroça no meio do frio e assim ela morreu. Porém, depois de alguns tempos, depois de alguns dias, os moradores foram de Blair, os moradores de Blair, foca bem o Blair, foram atrás do corpo da Ellie, só que eles não encontraram o corpo. Mas antes da Ellie ser morta ali, na verdade ela morreu de frio no relento, que é como eu falei, uns falam que ela ficou amarrada na árvore, outros falam que ela ficou numa carroça, enfim, ela morreu e o corpo desapareceu. As pessoas no ano seguinte que acusaram a Ellie de ter arrancado o sangue das crianças, desapareceram, tanto as crianças que acusaram a Ellie, tanto os pais dela. Aí já ali em 1886, a cidade ali de Blair, o vilarejo de Blair, que era conhecido como a Vila Blair, torna-se o quê? Burkesville. E no mesmo ano de 1886, teve mais ocorrências de pessoas que desapareceram. Alguns relatos dizem que essas pessoas foram encontradas despedaçadas dentro da floresta em rituais de bruxaria ou de pagã ou alguma outra coisa que na época eles não entendiam. Já em 1940, a cidade passa a ser de 1886 para 1940, 1901, ela já tem o nome de Burkesville. O que eu acredito que é para o quê? Sanar um pouco essa questão da lenda da Bruxa de Blair, para que outras pessoas que pretendem morar ali, agora já em Burkesville, esqueçam dessa história ou nem tenham conhecimento da lenda sobre a Bruxa de Blair. E aí que entra a história do serial killer chamado Rustin Parr. A infância dele foi bem difícil. Rustin Parr nasceu em 1903. Em 1913, ele se mudou para a casa dos tios porque os pais dele morreram de uma catástrofe.
Porém, o pai do Rustin era um cara extremamente violento e agressivo. E ele foi viver com os tios. O tio também não era lá aquelas coisas que ele sempre sonhou em ter na vida, mas o tio ensinou o ofício de carpinteiro para ele. Então ele passava metade do tempo trabalhando, a parte que era o descanso, a folga dele, ele ia descansar na floresta lá de Burkesville, que é a antiga Blair, né, o vilarejo ali de Blair. Embora o Rustin Parr teve aí acesso a aprender o ofício de carpinteiro, ele se absteve totalmente de estudo. Marca bem isso que eu tô te falando. Ele era analfabeto, ele não era alfabetizado. Isso tem muita significância nessa história. E conforme o tempo ia passando, né, ele sempre se isolava. Ele era conhecido ali já em Burkesville como uma pessoa amorosa, carinhosa, que conversava com as pessoas, porém um pouco reservado, fechado. E depois de um tempo que os tios dele, que adotaram, que assumiram a paternidade dele, acabam morrendo, o Rustin fica mais solitário ainda. E aí ele decide não mais fazer nada fora de Burkesville, decide ficar lá porque o clima de Burkesville é muito calmo. E ele se identifica com isso. Para ele, a melhor coisa é ficar no bosque. Pensa bem nisso, guarda bem isso, ficar no bosque. E aí ele leva mais ou menos uns 5 anos e constrói a casa que vocês vê no filme da Bruxa de Blair, porém daqui a pouco chego nesse assunto. Nesse tempo que ele constrói a casa, ele está na floresta, ele começa a ver uma mulher encapuzada andando na floresta. E muito diferente de mim, no caso, ele não sentiu medo, ele chegou aí até perto da pessoa ali, da figura que caminhava na floresta, só que ele mesmo fala que esta figura, essa imagem não tinha nada por baixo. Porém, existem vários relatos de vários tipos de investigação que mostram aí a verdadeira face da bruxa de Blair, ou da bruxa de Burkesville, né? E algumas pessoas até fizeram um boneco como se fosse um figure action do que seria a suposta bruxa de Blair. Ele começou a ver a aparição da mulher na floresta, e dentro da casa dele, as vozes dessa mulher eram, como ele descreve, era uma mulher velha e tinha uma voz meio fantasmagórica. Sempre mandava ele fazer as coisas. Por exemplo, uma das coisas que esta voz da cabeça dele pedia para ele fazer era passar 7 dias dentro de um porão da casa dele. E ele fala que quando ele obedecia a voz, tudo ficava muito mais fácil para ele, ele voltava a ser normal, sem voz e sem nada. Só que isso começou a voltar e pedir outras coisas para ele fazer. E aí que mora o perigo, porque a voz dessa mulher velha pediu para que o Rustin fosse até Burkesville, pegasse 2 crianças e levasse para ela, para tal bruxa de Blair, para dentro da casa dele e desse o sangue como oferenda ou um ritual pagão. I heard voices in my head. What kind of voices? A woman's. Whose voice, Mr. Farr? No idea who it was. Was it Satan, Mr. Farr? Was it the Blair Witch, Mr. Farr? Could have been. How did you kill the children, Mr. Farr? With knives. Mr. Farr, were you alone in the killings? Yes. Mr. Farr, Entre muitas crianças que o Rustin Parr matou em nome da bruxa de Blair, existiu uma criança que conseguiu escapar, e essa criança foi testemunha em um depoimento onde ela mesma diz que o Rustin deixava essa criança sobrevivente de costas para a parede, enquanto ele serrava o outro corpo, abria a barriga dessa criança e oferecia as entranhas, ele abria como se fosse um animal para ser empalhado. E sabe o que eu acho bastante curioso nesse caso aqui da bruxa de Blair? Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que, por opção mesmo do Rustin Parr, ele não quis estudar e ficou só com o ofício de carpinteiro? Pois bem, eu pesquisei muito a fundo para me saber se isso era real. O Rustin Parr não é alfabetizado, porém isso não impediu
que ele escrevesse na parede uma língua pagã oculta que tem todas... Ele diz que ele não fala nada, mas para mim contém informações do que ele tinha que fazer. Agora eu pergunto para vocês, um cara que não sabe ler nem escrever, vai saber uma língua oculta? Voices told me. Mr. Farr, the writings on the wall in your house, what do they mean? What were the writings on the wall, Mr. Farr? Did you write those? Did you write on the walls? No. Who wrote on the walls, Mr. Farr? Mr. Farr, you've been sentenced to death. You feel this is fair? Yes. Mr. Farr, do you think God has forgiven you? Yes. Quando a polícia pegou o relato, o depoimento de Kyle, que foi a única criança que sobreviveu ao ataque do Rushing, eles foram até a casa do Rushing Parr e viram que o menino estava amarrado com aquela mesma cena bizarra do filme da Bruxa de Blair, e tinha vários corpos ao redor dele. E os policiais viram que as paredes da casa tinha marcas de mãos de crianças, praticamente feitas com sangue delas mesmo, e tinha a tal língua oculta que o Sr. Rushing Parr, que não é alfabetizado, escreveu na parede. Esta língua chama Transitus Fluvi. É uma linguagem usada para quem faz práticas de bruxaria ou supostamente rituais pagãos. A bruxa só ia deixar ele em paz definitivamente depois que ele tivesse feito a tarefa que ela ordenou, e também contar para a polícia por que de tudo isso, né? Por que aconteceu tudo isso segundo o relato dele. Acredito eu que seja para que as pessoas saibam que a Bruxa de Blair existiu, mas tem controvérsias. Uma dessas controvérsias é que o próprio Kyle, esse menino que foi o único sobrevivente no meio das crianças que estavam mortas ali pelo Rushing Parr, seja ele a voz que estava na cabeça do Rushing Parr para cometer esse tipo de coisa, esse tipo de crime. Mas não é nada confirmado, isso é só uma teoria bizarra do que tem por detrás da história da Bruxa de Blair. E o Rushing Parr foi condenado à pena de morte por enforcamento. Segundo relatos da época, ele sofreu a pena de morte e esta criança, né, continuou sua vida normalmente. Tem muita controvérsia essa história. Agora, já o filme, né, aqui que vocês estão vendo, né, só alguns detalhes que eu pesquisei para vocês aí. Existe um documentário do Discovery Channel onde tudo conspira para que a história do filme seja um fato verídico. A história da Bruxa de Blair, acho que todo mundo sabe, né? Vai um grupo ali de investigadores, porque descobrem que 3 estudantes de cinema desapareceram fazendo documentário dentro da floresta de Burkesville, né? E encontram as fitas dele. And nobody was hurt. This section of the wall by this time was only about 4 or 5 feet off the ground. And so I checked, and nobody was injured. And I just told him, I said, clear this out a little bit. And about 20 minutes later, Pete comes running up, and he's got this dirty old, like a backpack in his. E as equipes de busca vão ali atrás dos destroços, encontram os rolos de fita, encontram a mochila cheia de adereços que eles estavam trabalhando aí no documentário da Bruxa de Blair. Existe aquela mulher que fala da lenda, que é a lenda real que eu contei para vocês aqui, só que muito brevemente. E nada é mais do que um filme de ficção inspirado em um acontecimento supostamente real. Mas como, Will, que você sabe que não é real a história da Bruxa de Blair, pelo menos do filme da Bruxa de Blair? Simplesmente porque os fatos não batem. Em 1941, depois da morte do Rushing Parr, a casa dele foi incendiada naquele tempo. Quando no filme mesmo, vocês vão ver que parece que a bruxa que atrai a Heather, que é a personagem que tá ali com a câmera em found footage, para dentro da casa. Só que a casa já foi destruída há muito tempo. Mas como o filme foi no final de 99, o acesso à internet era mais escasso do que é hoje em 2022, né? Existiram vários canais pagos de TV fechada
que sustentaram que A Bruxa de Blair, este filme que está aqui na minha mão, de 1999, seja algo que realmente aconteceu. Há quem defenda que é 100% real. Mas só pelo fato de ter a Heather e os outros dentro da cabana que era para ter sido, que já foi destruída em 1941, eu já acredito que é um filme de ficção e acho que de todos os filmes que eu já assisti, é um filme que me prendeu muita atenção, isso lá no início dos anos 2000. They would probably stay there for years and years more if they hadn't have done that anthropology dig. What I recognized real quickly were a couple of 16mm film cans. And there was also what looked like some videotape cartridges in there. This had nothing at all to do with colonial period stuff, of course, and so I called the sheriff. E para falar de bruxaria aqui, para encerrar o vídeo, isso para mim é uma bruxaria. Um filme que custou $50 mil, arrecadou sabe quanto? 250 milhões. Eu queria aprender essa bruxaria aqui no YouTube. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acreditam nessa lenda aí da Bruxa de Blair? Porque o filme pode ter certeza que muda totalmente sua visão depois de você ver esse vídeo aqui e saber que a história não é... Essa história desse filme que rendeu essa bruxaria de dinheiro é uma captura da verdadeira lenda sobre a Bruxa de Blair. Mas e o Rustin Parr? Vocês acham que ele foi manipulado pelo Kyle, o menino que supostamente algumas pessoas afirmam que era assim a voz da Bruxa de Blair? E se ele foi, quem era a figura que ele via na floresta e que dizia na cabeça dele para fazer certas coisas? Que seria essa velha? Vixe, tem tanta entrelinha, né, nesse conto da Bruxa de Blair que é muito difícil a gente focar num assunto só para desenvolver um diálogo. Não esqueça de deixar sugestões para os próximos mistérios do retrô aqui nos comentários. Sua opinião é muito válida, me ajuda bastante. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo Mistérios do Retrô e tchau! Live or die.